Eu... Deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui não interessa pra gente. Tá, vamos lá, ó. Quem mesmo fez isso aqui? As de hoje foi o quê? Foi pouca gente que fez? As de hoje? Foi pouquinho, não foi? Vitória, tu fez? Vitória? Não. Carolina falou que não fez, né? Tu não fez não, Vitor? Tu não quer nada, hein? Eu estava mais tranquilo que as outras. Tá. Ó, vamos lá. Gisele, tu conseguiu fazer? Gisele, perdão, Claia. Não? Tá. Rapidinho aqui, só pra eu saber onde é que eu tô. Tu veio depois da aula de sistema cardíaco, não foi? Ou não? Beleza. Não, tá tranquilo. Show. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui do início aqui rapidinho, tá? Eu vou fazer um resumo aqui pra gente, ó. Deixa eu abrir aqui então o slide. Eu jogo bem rápido, tá? Pra gente fazer as questões. Olha só. Primeira coisa que a gente tem que entender, eu tô conversando aqui enquanto o slide ainda não abriu, tá? Então vou fazer um pequeno resumo sobre o sistema cardiovascular, tá? O sistema cardiovascular, há muito tempo ele era chamado de sistema circulatório ou sistema sanguíneo, tá? Só que esses termos a gente não utiliza mais, tá? O termo correto é a gente falar de sistema cardiovascular. Por quê? Porque o sistema cardiovascular, ele compreende dois sistemas juntos. Ele compreende o sistema sanguífero e ele compreende o sistema linfático, dentro desse sistema que nós chamamos de sistema cardiovascular. Tudo bem? No sistema sanguífero, tá? Nós temos o coração, vasos e artérias, veias e artérias, desculpa. E no sistema linfático, nós temos ali a linfa e o linfonodo, né? Que justamente essa estrutura, quando inflama, é o que você chama de íngua, tá? A íngua é um linfonodo, tá? Que fica ali demasiado. Deve ser porque teve ali alguma partícula inflamatória ou algum patógeno naquele local, ela foi, tentou destruir e inflamou, tá? Um linfonodo bem conhecido por todo mundo são as amígdalas, tá? As amígdalas, para quem não sabe, ela é um tipo de linfonodo, que inclusive a gente não chama mais de amígdala, tá? Hoje em dia a gente chama de tonsila palatina, a amígdala mudou o nome. Hoje em dia nós chamamos de tonsila com S palatina, é o nome atual da amígdala, tá? Isso é de acordo com a nomenclatura da sociedade ali anatômica, tá? Então hoje em dia a gente chama de tonsila palatina, tá? Mas se você quiser chamar de amígdala, pode chamar, mas você tem que saber como mudou o nome. Então o que, que acontece nisso aqui? Todo esse sistema ele é um camarada fechado, ele é um circuito fechado, tá? Dentro desse local, né, no caso sanguífero, onde tem um coração, artérias e veias, dentro desses canais é onde passa o sangue, os nutrientes e certos hormônios. Um deles a gente tem a testosterona, a gente tem a insulina, entre outros tipos de hormônio que vão fazer ali os seus procedimentos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, para a gente começar a falar desse camarada aqui, tá? Como é uma revisão, a gente tem que começar a falar justamente desse indivíduo aqui, ó, que a gente chama de quê? De coração, tá? Coração é esse camarada aqui. Tudo bem, Gisele? Tranquilo? Então, o que é o coração? O coração você tem que entender que ele é um órgão oco. Por que ele é um órgão oco? Bom, porque ele tem justamente cavidade, aonde vão abrigar esse sangue, e essas cavidades elas se contraem ou relaxam para justamente direcionar a passagem desse sangue de uma estrutura a outra, para que ele possa chegar ali naquele órgão para fazer ali a sua funcionalidade. Então, quem tem o controle, quem tem a ação de direcionar o sangue para o corpo é justamente o coração. Tudo bem? Tranquilo?
Esse coração na qual contém essas cavidades são 4. 2 superiores, 2 inferiores. Tudo bem? Que nós chamamos de câmaras. Câmera, ó, vai tirar foto. A gente chama de câmara, tá? Câmara cardíaca superior, câmara cardíaca inferior. As superiores a gente chama de átrios. E as inferiores nós chamamos de ventrículos. Tudo bem? Tranquilo? Vou mostrar aqui a imagem aqui pra gente aqui, bem rapidinho, tá? Só para o pessoal pegar. Essa imagem aqui é uma imagem ilustrativa. A gente observa aqui as estruturas internas desse coração. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, nessa região aqui, ó, deixa ele só abrir aqui para mim. E foi, beleza? Não foi não. Deu um delay aqui, peraí. Pronto, agora foi. Essa estrutura aqui, ó, essas duas câmaras aqui superiores, a gente chama de átrios, tá? Como cada uma fica numa determinada localização, uma eu vou chamar de átrio direito e a outra eu vou chamar de átrio esquerdo. O que você tem que entender é o seguinte, tá? A foto nunca é conforme você vê, sempre é o posicionamento do teu paciente. Então sempre é ao lado dele, não ao teu lado. Então por isso que a gente sempre tem que falar direito e esquerdo, e não esquerdo e direito. Tudo bem? Tranquilo? A câmara inferior a gente tem o ventrículo, tá? Na qual a gente tem o direito e a gente tem o esquerdo, e a gente tem uma massa que separa esses dois ventrículos. A gente chama de septo interventricular. Tudo bem? Tranquilo? Há também aqui em cima uma massa que separa os dois átrios. A gente vai chamar de septo interatrial. Mas aqui não tem na foto, então nem falo. Tá? Isso aí não vai mudar muito a vida de vocês, não. Mas o que você tem que entender é o seguinte. Sobre cada átrio e ventrículo, eu tenho uma válvula. Tá? Essa válvula, nós temos duas. Tá? Nós denominamos de válvulas atrioventriculares. Atrioventriculares por quê? Porque elas estão justamente separando os átrios dos ventrículos. A válvula atrioventricular, que se localiza no lado direito, na qual separa, obviamente, o átrio direito do ventrículo direito, nós chamamos de válvula tricúspide. Tudo bem? Beleza? E a que se encontra no lado esquerdo, nós chamamos de válvula bicúspide ou mitral. Mitral é por... Cara, os caras também tinham nome, não sei de onde. Mitral porque era semelhante a um chapéu de um protestante, tá? Lembra vocês lembram disso? Reforma e contra-reforma? Alguém lembra desse negócio de história? Né? Martinho Lutero, lembra disso? Não? Noite de São Bartolomeu? Ninguém, né? Enfim, né? Estudar história pra quê, né? Vamos lá. Vamos ver se alguém lembra desse troço aqui que eu falei. Tá, o ano lembra. Isso aí. Então, o que acontece nisso aqui? Então a gente tem justamente essas válvulas aqui. Tá, e qual é a função dessas válvulas? Pô, cara, é simples, né? Qual é a função de uma válvula? Né? Qual é a função de uma válvula? Controlar. Controlar o quê? É mole. Ela vai controlar o quê? Ela vai controlar justamente o direcionamento do sangue. Como é um circuito fechado, eu acabei agora de falar para você, você tem que se atentar a isso, você tem que entender que o que entra aqui, ele só vai sair em outro lugar. O sangue ele não pode entrar em um local e sair no mesmo local que entrou, não pode. Se acontecer isso, você tem problema no coração. Né? É o que a gente chama de regurgitamento. Regurgitar é justamente isso, é o sangue refluir, então não pode. Né? Então, pode ser defeito de válvula. Aí, que válvula? Depende de que local está acontecendo isso. Então, essas válvulas elas vão justamente fazer esse controle, tá? Permitindo que o sangue ele venha a ter o quê? Uma única entrada e uma única saída, ou seja, unidirecional. Entrou aqui, só vai sair lá, não pode voltar. Tudo bem? Beleza? Show? E se você reparar bem, entre os ventrículos, tá? Seja direito e esquerdo, a gente tem artérias, tá? A artéria, tá? Que fica no lado direito, eu botei entre coisa, por quê? Porque não é muito bem uma artéria. Né? A artéria mas como ela tem ramificações, a gente chama de tronco pulmonar.
Tudo bem? Tranquilo? Então, o tronco pulmonar é justamente isso aqui. Show? Beleza? E no lado esquerdo, né, o ventrículo esquerdo, tá? Ele está se comunicando com uma grande artéria, que a gente chama de artéria aorta. Tá legal? E nessa comunicação dos ventrículos com as artérias, estou falando dessa forma para te explicar melhor, a gente também vai ter válvulas ali, que vão controlar esse sangue, né? Tudo é controlado por válvula. Só que as válvulas que ficam entre os ventrículos e as artérias, elas não podem ser chamadas de válvulas atrioventriculares, não se fala mais isso. Aí nós temos válvulas que nós chamamos de válvulas, tudo junto, semilunares. Tudo bem? Tranquilo? A válvula semilunar, que se encontra no ventrículo direito com o tronco pulmonar, se chama válvula pulmonar. Molezinha. E a válvula semilunar, que se encontra no ventrículo esquerdo, em comunicação com a aorta, a gente chama de válvula aórtica. Tudo bem? Tranquilo? Aqui não tá, mas eu só estou falando aqui para a gente entender. Tudo bem? Então nós temos 4 válvulas ali no coração. Tricúspide e bicúspide, atrioventricular. Pulmonar e aórtica, semilunar. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Isso já que é em questão de prova de concurso. Muita gente erra. Se o camarada te pedir para você colocar esses troços na ordem, você vai ter que colocar assim, ó. Válvula tricúspide, válvula pulmonar, válvula bicúspide e válvula aórtica. Essa é a ordem anatômica das válvulas. Isso já caiu em prova, muita gente errou. Na ordem é assim. Você vai colocar isso na ordem? Não, não vou colocar não. Mas eu estou te ensinando. Se isso vem cair numa prova para você. Então você toma cuidado. Então às vezes tem algumas coisas que a gente tem que entender para gravar mesmo. Tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Se alguém está falando alguma coisa. Vou repetir, ó. Vamos supor se você for fazer uma questão de prova. Você vai fazer um concurso. Aí o camarada bota, coloque o nome das válvulas, né? Na ordem correta. Como é que é a ordem correta? Válvula tricúspide, válvula pulmonar, certo? Válvula bicúspide e válvula aórtica. Essa é a ordem correta lá no teu corpo. Tudo bem? Tranquilo? Por que é tricúspide? Ué, não tem o átrio direito, o ventrículo direito, tricúspide ali. Certo? O sangue ele não vai descer, não vai lá para o ventrículo direito. O ventrículo direito não está se comunicando com a válvula. Com a válvula não. Não está se comunicando com o tronco pulmonar, que o pessoal chama muito de artéria. Né? Quem é a válvula que está separando o ventrículo direito da artéria, do tronco pulmonar? Quem é? Válvula pulmonar. Aí vai lá para o pulmão. O sangue ele vai lá para o pulmão. Vai fazer a hematose. O que é hematose? É para quem não sabe. É a troca gasosa. Tá? Você inspira, leva oxigênio para o teu corpo. Aquele oxigênio, tua hemácia, ela capta. Isso vocês lembram. Ela capta aquele oxigênio e ela joga para fora dióxido de carbono. Né? Faz a hematose ali. Troca gasosa. Aí aquele sangue que está show de bola, ele volta para o coração. Aí ele vai voltar da onde? Ele volta da veia pulmonar. Desemboca no átrio superior esquerdo. Aí dali do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo. Quem é que está separando o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo? Válvula bicúspide. Então tá certo o que eu falei. E aí lá do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, quem é a válvula que está separando? Válvula aórtica. Então essa é a ordem correta. Tudo bem? Por que a bicúspide ela vem depois da pulmonar? Pergunta simples. Porque a pulmonar, eu vou levar sangue aonde? O sangue vai para onde? Vai para o pulmão. Ele volta o sangue o quê? Rico em oxigênio, através das veias pulmonares. As veias pulmonares, ó, tá aqui na imagem, ó, tá aqui, ó. As veias pulmonares estão desembocando esse sangue aqui. Aí o que que acontece, ó? Daqui do átrio, não tem que vir para cá? Quem é que está separando? Válvula bicúspide, tudo bem? Anatomicamente é assim. Tá legal? Tranquilo? Não é que tá de acordo com a foto. Esse é primeiro, esse é segundo, esse é terceiro, acabou. Tá? Se pensar assim, você vai errar a questão. Você errou a questão.
Não pode. Tem que ser conforme acontece o quê? Na fisiologia cardíaca. Tudo bem, Bruno? Tranquilo? Beleza? Então é assim que a gente tem que entender. Então tem certa coisa que não tem como decorar. Você tem que entender aquilo ali. Show? Beleza? Tu anotou isso aí? Carolina falou que anotou. O restante da tu anotou nesses troços ou não? Você já caiu em prova, hein, cara? Você caiu em prova, hein? Aí a pessoa não sabe, fica perdidinho. Aórtica. Show? Nossa, falei assim, vamos velho agora. Show? Beleza? Tranquilo? Então, ó, só para finalizar essa parte aqui, para a gente voltar lá para a questão, válvula aórtica, ó, tá aqui, ó. A aórtica vem de quê? De aorta. Então se encontra nessa região aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Show? Tá? Só que aí o que que vocês... Aí vocês têm que gravar. Onde é que está a válvula aórtica? Mole. Entre o ventrículo o quê? Direito ou esquerdo? Pergunta que eu estou fazendo para vocês. Direito ou esquerdo? Vamos, ó, vocês têm que se comunicar comigo, hein? Hoje eu estou falando sozinho pra caramba. E aí, qual é o ventrículo? Esquerdo. Muito bem. Isso aí. Beleza. E do ventrículo direito com o tronco pulmonar, quem é? Você é mole, né? Questão dada. Quem é? Qual é a válvula? Válvula pulmonar. Agora vem cá, é tronco pulmonar ou artéria pulmonar? Tronco pulmonar. Se na prova vier assim, isso eu já, ó, já tô já te dando um dica. Se na prova vier assim, a válvula tricúspide separa o ventrículo direito da artéria pulmonar, tá certo? Tá certo? Não. A questão tá errada. Tá errado. Isso também já caiu em prova. Isso caiu em prova da EAGS, tá? Você que sonha em fazer prova aí para ser sargento aeronáutico, você já caiu já prova da EAGS. O pessoal também se lasca também. Mas isso pode cair? Sem sombra de dúvidas. Isso cai, tá? Em questão assim, de concurso, assim, principalmente para pessoa que tem anatomia, isso cai direto. Porque o camarada bota que aquele troço ali é a artéria e aí erra. Porque ó, a artéria não é isso aqui não. Ó. O tronco pulmonar, o quê? Ele faz uma bifurcação, ou seja, ele se divide em dois o quê? Em duas grandes artérias. Uma artéria pulmonar esquerda, uma artéria pulmonar o quê? Direita. Então tem que tomar cuidado com isso. Show de bola? Tronco, né? Tronco de artéria é uma derivação, né? Uma parte robusta ali que vai o quê? Que vai se ramificar. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Show? Beleza, Bruno? Tranquilo? Então toma cuidado, você pode cair no tal. Você pode cair até numa prova minha, hein? Já tô já dando essa dica para vocês, hein? Se errar a questão aí, não vão ficar reclamando no meu ouvido, não. O problema foi de vocês aí que não prestaram atenção. Então, é tronco, não é artéria. Se tiver artéria, nem termina de ler, já sabe já que está errado. Então, para terminar isso aqui, para a gente fazer as questões. Né? Então, aqui eu expliquei para vocês sobre a estrutura. Agora eu vou falar do fluxo sanguíneo. Né? Como é que acontece essa passagem de sangue? Como é que o sangue entra e ele sai? Pois bem, o sangue ele penetra, né, no lado direito do coração, nessa câmara superior que a gente chama de átrio. Tudo bem? Não vou falar direito porque você já sabe o que é direito, né? Então, através desse átrio aqui. Tudo bem? Átrio direito, tá? Esse sangue ele é proveniente da veia cava superior, veia cava inferior e por um ciclo, tá, de veia que está ali contornando o coração. A gente chama de seio coronário. Então, isso também é questão de prova para concurso, tá? Se vier, isso é questão boba. Só que as pessoas elas erram e muito, é questão boba. Se vier assim numa prova sua, perguntando, né? O átrio direito, tá certo. O átrio direito recebe sangue proveniente de que tipo de veias? Veia cava superior,
veia cava inferior e seio coronário. Tudo bem? Tranquilo? Aí, são justamente as veias que vão desembocar sangue ali naquele local, tá? Ah, mas eu já vi enfim, na aula da tia Teteca, que é veia cava superior, veia cava inferior. Tia Teteca tem que estudar mais um pouquinho, que não é. É veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. Seio coronário, papai do céu ainda não tirou do teu coração, não. Ainda existe seio coronário, então tem que botar seio coronário. Tudo bem? Tranquilo? Isso é questão de prova. Então tem que se ligar com isso, tá? A veia cava superior, ela está recebendo sangue que é dos membros superiores. E a inferior, ela está recebendo sangue que é dos membros inferiores e também da cavidade abdominal. E o seio coronário? Embora a imagem não está aparecendo, mas eu estou falando para você, o seio coronário está recebendo sangue aonde? Do tecido do miocárdio. Tá? Então já é uma outra observação que você tem que se atentar. O que? O coração ele manda sangue para o corpo, mas ele é um órgão como qualquer outro. Ele precisa também o que? De sangue para fazer as suas funções. Então o coração, abre aspas, se alimenta também de sangue. Só que onde é que esse sangue ele vai penetrar? Quando não tem a artéria aorta, tá aqui, ó. A artéria aorta não está aqui. Bem aqui, logo no início, que aqui a gente não dá para ver porque está sendo tampado pelo tronco pulmonar. Bem aqui a gente tem dois tipos de forames. Forame é um buraquinho, tá? Onde tem as primeiras artérias, tá? Que a gente chama de artérias coronárias. A artéria coronária do ramo direito e a artéria coronária do ramo esquerdo, tá? Então elas vão ramificar aquele tecido que a gente chama de miocárdio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tanto é que a obstrução na artéria impede o sangue de chegar no miocárdio e ele morre, ocasionando que infarto do miocárdio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Então, esse que você tem que se atentar. Então, ó, esse sangue ele penetra aqui esse sangue ele vem aqui nesse átrio através dessas três veias, né, duas, tá? Quando ele chega aqui, o que vai acontecer? Esse átrio, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar relaxado. Para quê? Para receber sangue. Né? Então, quando o átrio está relaxado, o ventrículo está o quê? Está contraído. Tá? Mas, professor, por que o ventrículo ele tem que estar contraído? Tem que estar contraído por justamente permitir com que esse átrio ele venha o quê? Ele venha se distender. Então, o sangue cai ali no átrio, ele fica relaxado, o ventrículo fica contraído. Tudo bem? Agora, o que vai acontecer? Como é que o sangue que está no átrio vai jogar para o ventrículo? Esse átrio ele vai se contrair, né, diminui o seu diâmetro, e o ventrículo ele vai relaxar. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? E o sangue que está no ventrículo? Ele vai levar para as artérias. Eu estou fazendo um resumo. Tá? É onde a gente tem um processo que a gente chama de sístole e diástole. Tudo bem? A gente tem uma sístole, que é a contração, e diástole, que é o relaxamento. Tá? Tanto o átrio como o ventrículo, todos os dois fazem contração e relaxamento. Então, se eu falar para você que existe uma sístole atrial, estou dizendo que houve o quê? A contração no átrio. Se eu digo que há uma diástole atrial, estou dizendo que é o quê? Que é um relaxamento no átrio. Tudo bem? Se eu digo para você que é uma sístole ventricular, estou querendo te dizer que é o quê? Que é uma contração no ventrículo. Se há uma diástole ventricular, estou querendo lhe dizer que é um relaxamento no ventrículo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Então, há esse processo de sístole e diástole. Sístole e diástole. Toda essa harmonia entre essas estruturas é que permite com que o sangue ele venha passar de um local para outro, né? E as válvulas, olha só que legal, elas bloqueiam o refluxo sanguíneo, tá? Porque no momento que o ventrículo ele contrai, ó, a válvula se fecha, porque essas válvulas aqui, ó, elas estão anexadas através de cordas, a gente chama de cordas tendíneas, tá até aqui, ó. E elas vão ficar ancoradas nesses músculos que nós chamamos de músculos papilares, tá? Então olha só como é que o Papai do Céu é perfeito. Então a gente tem essa sincronia, tudo bem? Por isso que você faz esse processo aqui, esse tum-tum, tum-tum, tum, que é justamente o barulho da abertura e fechamento dessas válvulas. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show?
Zé, tu que pegou depois aí, né? Que tu veio já tava já quase na metade da aula de sistema cardiovascular. Deu para entender um pouquinho nesse resumo que eu tentei fazer aqui? Conseguiu mesmo? Ficou melhor agora? Dá para enxergar melhor a matéria? Ou tá com um pouco de dificuldade? Seja sincero. Deu? Letícia também, né? Letícia também chegou, né? Já tava já na metade já da aula, né? Deu para pegar também? Então vamos lá, ó. Vamos fazer agora aqui a questão aqui, ó. Cadê ele? Então, vamos embora, ó. Vamos fazer essas aqui, ó. Sai daqui. Eu vou botar lá na questão lá pra gente fazer junto. Aguenta aí. Ó. Vamos fazer algumas aqui, ó. Então vamos embora. Vamos fazer a primeira questão, ó. Ó. Concurso, viu? Ó. Com relação à função de artérias e veias na circulação humana. Então, com tudo aquilo que eu falei. Analise a figura e como é que é? Proposições a seguir. Então aqui tem pulmão. Aqui tem pulmão. Coração aqui está o corpo. Então a gente tem que ver aqui, ó, as setas, ó. Aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Aqui está o corpo. Esse sangue ele está indo para o coração, certo? Sim ou não? O corpo, o sangue está indo para o coração. Muito bem. Se o sangue está indo para o coração, que lado é esse aqui? Direito ou esquerdo? Esse lado aqui. Que lado é? Deixa eu ver vocês aqui, peraí. Direito, boa. Muito bem, o lado direito. Se é o lado direito, esse sangue ele vai ser recebido por quem? Qual estrutura do coração que recebe sangue proveniente lá do lado direito? Quem é? Qual é a estrutura que vai receber o sangue? Quem é? Qual a câmara, né? Cardíaca que recebe o sangue? Muito bem. Átrio direito. Né? Átrio não. Tem que falar que átrio é. Direito ou esquerdo? Átrio qual? Boa. Átrio direito. Isso aí. Deu depois uma corrigida aí. Então, átrio direito. Show. E veja, esse sangue que ele está vindo. Opa! Esse sangue que vai ser direcionado no lado direito, ou seja, quem capta esse sangue proveniente do corpo é o átrio direito, e ele vai captar esse sangue através do quê? Das veias. Que veias são mesmo? Veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. Muito bem, então o sangue está vindo para cá. Bonitinho. Então, ó, ele veio aqui, o sangue veio para cá, né? Veio aqui, veio aqui, veio aqui. E ó, chegou aqui, o que o sangue ele vai fazer? Ele vai para os pulmões, ó. Ele está indo para o pulmão. Se ele está saindo do coração e indo para os pulmões, ó. Cadê meu pai? Aqui é o número 1, ó. Tá vindo daqui para cá. Se ele está vindo para os pulmões, a gente entende que esse local aqui é quem? Esse local aqui é quem? É o tronco pulmonar. É a artéria pulmonar também, né? Então, é o tronco pulmonar. Então, tá levando lá para o pulmão. Então, vem aqui, ó. Foi para o pulmão, né? Foi aqui para o pulmão. Olha só o que vai acontecer, ó. Ele vai voltar, ó, pro coração. Quando ele volta pro coração, ele vai voltar o quê? Através das veias pulmonares, certo? Que lado é esse aqui? Lado o quê? Esquerdo, certo? Quem é a câmara cardíaca que recebe sangue proveniente da veia pulmonar? Quem é? Qual a câmara cardíaca que recebe sangue proveniente da veia pulmonar? Átrio esquerdo, boa. Pô, vocês estão craque, né? Então aqui, ó, é veia pulmonar, o 2 é a veia pulmonar, tá aqui, ó, pulmão, ó, tá voltando. Ó, o que vai acontecer?
desemboca aqui no átrio esquerdo, certo? No átrio esquerdo vai para onde? Vai para o ventrículo, tá certo? O ventrículo o quê? Esquerdo. E aí o que ele vai fazer, ó? Aqui, ó. O ventrículo esquerdo vai mandar sangue para onde? Para a artéria aorta, que ela vai conduzir o quê? Para o corpo. Então o que você vai entender aqui comigo? Que o número 2 é veia pulmonar. O número 3, né? É o quê? É o sangue que está sendo levado para todo o corpo. E o número 1 é o quê? O número 1 é justamente o quê? As artérias pulmonares, né? Que ela está se bifurcando. Então vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Número 1, a artéria pulmonar, né? Tá certo? Tá. Leva aos pulmões o sangue vindo do corpo. Ok, tá certo. Número 1 aqui tá certinha, né? Cadê eu? Inserir. Ih, apaguei. Então, ó, o número 1 aqui tá certo. Muito bem. Vamos ver aqui número 2. Veias pulmonares, né? O 2 aqui. Trazem para o coração o sangue oxigenado para os pulmões. Também tá certo. Né? Tá certinho. Né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Cadê mais, meu pai? Número 3. 3. Né? A artéria aorta leva o sangue oxigenado a todas as partes do corpo. Cadê? Número 4. Veias cavas. Né? Veias cavas. É porque seio coronário é mais parte de graduações. Nunca boto que é seio coronário. Então, ó, veias... Cadê, meu pai? Tá aqui. Veias cavas. Traz o sangue rico em gás carbônico do corpo ao coração. Então, ó, qual das alternativas aqui está correta? Letra A. 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Tranquilo? Show? Deu para pegar? Difícil essa? Não, né? É difícil. Achou difícil? Achou difícil? Restante aí. Deu para pegar vocês? Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Beleza. Mas ó, só para vocês aqui, como vocês estão estudando, né? Vocês estão fazendo curso técnico, não tem só veia cava não, tá? Tem também seio coronário, tá? É porque, como é prova assim, geralmente para vestibular, então os caras não botam nem seio coronário, só botam só veia cava. Então, mas você tem que entender que tem seio coronário, tá bom? Fala, Bruno. Fala comigo. Cadê? Vamos ver. Não, aqui, porque aqui, ó, ela tá falando desse fluxo aqui sanguíneo, ó. Ela tá aqui, ó. A artéria aorta vai levar esse sangue para todo o corpo, tá certo. Tá errado não. Não, ela muda, mas aí tem as ramificações. Mas aí no caso dessa aqui, eu tô entendendo a tua pergunta, você tá falando certo. Ela tem as derivações delas ali. Ainda continua sendo a artéria aorta. Só que ali ela vai, conforme ela vai batendo nas estruturas, a gente tem ali um nome. Por exemplo, artéria aorta, ramo torácico, ramo abdominal e por aí vai. Entendeu? Mas nessa questão aí tá certinho. Tá legal? Tu também não tá falando errado não. Eu tô compreendendo o que você tá querendo me dizer. Você também tá certo. Mas na questão aqui tá valendo. Tudo bem? Tranquilo? Show? Mais outra aqui. Então, qual a correta aqui? Letra A, né? Beleza. Volta aqui, vamos lá. Ó, o ERJ, ó. Pô, essa questão boa. Vamos lá. As artérias são vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para os tecidos. Isso aqui é verdade. Enquanto as veias trazem o sangue para o coração.
Isso aqui também é verdade. Tudo isso aqui é verdade que ele está falando. Ó, então, o pessoal que chegou depois aí na aula de cardiologia, a gente tem muito esse negócio que a gente aprende lá quando a gente está na quinta série, por aí vai. E tem muito esse negocinho que os outros falam assim: ah, a veia ela é rica em gás carbônico, não é isso que os outros falam? E a artéria é rica em oxigênio. Não tem nada a ver, isso é a maior mentira que tem, tá? O correto é falar o quê? O correto é você falar que as veias elas levam o sangue ao coração, enquanto as artérias elas conduzem o sangue do coração para o corpo, né? Para o corpo o tecido, né? No caso é o pulmão e o corpo em si. Então essa é a diferença entre uma artéria e veia. Outra diferença é que as artérias elas são mais profundas e às vezes elas são mais sobressalentes. Terceira é que essa divergência entre quem é mais superficial e profunda é porque as veias elas têm uma fobia aos ossos, enquanto as artérias elas têm uma filia ao osso. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? E quarto lugar, você tem que entender que às vezes uma veia e uma artéria elas podem passar juntas, na qual apresenta o mesmo nome. A artéria femoral e veia femoral, porque todas as duas estão passando paralelamente. Beleza? Tranquilo? Show? Tá? Então vamos voltar lá. Então vamos embora. Admita, no entanto, que as artérias fossem definidas como vasos que transportassem sangue oxigenado. Então, isso aqui ele está dando uma hipótese. Então, admita, no entanto, que as artérias fossem definidas como vasos que transportam sangue oxigenado. Isso. E as veias, vasos que transportam sangue desoxigenado. É o que os outros mais falam, né? Nesse caso, a artéria e a veia, que deveriam inverter suas denominações no ser humano, seriam, respectivamente, as conhecidas como a artéria renal, veia renal, a artéria aorta, veia cava, a artéria coronária, veia porta, a artéria pulmonar ou veia pulmonar. E aí? Qual que você acha? Essa aqui, ó. Letra D, Bruno acertou, foi mal, Bruno. Tá? A artéria pulmonar e veia pulmonar. Tá certo. Tudo bem? Deveria se inverter o papel. A artéria aorta e veia cava não tem nada a ver. Coronária e porta, né, é um conjunto de veias que elas vão desembocar no fígado, tá? A gente chama de sistema portal, tá? Isso vocês vão aprender lá em aula de bioquímica, essas coisas assim, tá? E veia renal e artéria renal também não. É a letra D, D de dado. Beleza? Tranquilo? Show? Não, olha só, presta atenção. Elas não levam sangue pobre não, tá? Tem nada a ver. E isso é o que ele está falando, é uma hipótese dele. Toma cuidado que isso é uma pegadinha, tá? Ah, tá, eu entendi. Tá, agora eu entendi tua pergunta. Eu li aqui errado, desculpa. Boa. Pergunta boa. Pergunta boa e fácil de responder. O que acontece? O fluxo de sangue numa artéria apresenta uma velocidade muito maior que uma veia. Então precisa ter uma troca gasosa mais rápida e o controle, né, desse sangue para o coração através das veias. Porque se fosse ao contrário, eu demoraria para respirar e o meu coração ele o quê? Ele encheria muito rápido. Eu teria ali um prolapso cardíaco. Então por isso que tem que ter justamente essa divergência. Tudo bem? Tranquilo? E aí nesse momento eu consigo justamente, né, controlar o enchimento ali do coração.
Você sabia que vocês conseguem controlar o fluxo sanguíneo do teu corpo? Vocês sabiam disso? Tem como você controlar a quantidade de sangue que entra dentro do teu corpo e no teu coração. Como? Controlando a respiração. Se você controla a respiração, diminui a hematose, diminui o fluxo sanguíneo, diminui o quê? Contração cardíaca. Você repousa ele. Por isso que você consegue estabilizar. Tranquilo? Show de bola? Beleza? Tá? Tem um também, depois eu posto para vocês, é interessante também, é uma aula da Universidade Federal a Universidade Federal Fluminense, há uma aula para medicina, né? O pessoal estava fazendo especialização para cardiologia, inclusive foi até uma aula que eu assisti boa pra caramba, eu mando para vocês, onde o professor ele explica todo esse processo, né, de sistema cardíaco aplicado à área médica. As intervenções ali é muito bom. Vocês vão aprender muita coisa que muitas pessoas não sabem. Por exemplo, dando um exemplo aqui, apalpando o teu pulso, a gente tem como a gente saber se você tem sopro cardíaco. Só apalpando o pulso. E sabe também saber se você tem problema no coração. Só com a palpação do pulso. Caramba! Por isso que eu vou mandar esses vídeos lá para vocês. Depois vocês dão uma olhadinha, tá? Voltando aqui à matéria, porque são 9h32, senão vai ficar cansativo para você. Amanhã eu sei que tem gente que vai trabalhar amanhã. Vamos para mais outra aqui, vou fazer mais... Fazer o quê? Vou tentar fazer essas 3 aqui, que aí fica a metade. Né? 3 quando deu 8, e aí amanhã a gente vai, termina o restante, passo mais exercício pra gente fazer. Tá bom? Tranquilo? Pode ser assim? Show? Tá? Que senão vai ficar cansativo aqui, pessoal. Vamos lá. Então, sem demora. Então, ó. Vamos aqui para o número 3. Sobre a estrutura do sistema cardiovascular. É correto afirmar que... Aí vamos ver. Letra A. É formada por coração, vasos sanguíneos e sangue. Ah, boa. O sistema cardiovascular é formado por coração, vasos sanguíneos e sangue? E aí? Sim ou não? Sim, né? Ele, ó, leva para a vida de vocês. É um circuito fechado, como se fosse uma tubulação. Então é coração, tá? Vasos sanguíneos e sangue. Tudo bem? Num nível mais aprofundado para você saber. Isso é um nível mais aprofundado. O sistema cardiovascular ele é compreendido em 2 tipos de sistema. Sistema sanguífero, que é esse que ele está falando, só que ele botou só outro nome. Coração, vasos sanguíneos e sangue. E o sistema linfático, que são os linfonodos e a linfa. Tá? Todos os dois compreendem o sistema cardiovascular. Tá legal? Tranquilo? Beleza? E aí, voltando ao superior que eu estava falando. Dentro do sistema sanguífero, que compreende o coração, vasos sanguíneos e sangue, perdão, a gente tem as circulações sanguíneas. Nós temos uma pequena circulação, que é a circulação pulmonar, a grande circulação, que é a circulação sistêmica, e a gente tem uma terceira circulação, não, são 4. A gente tem uma terceira circulação que a gente chama de circulação colateral. Você sabe o que é uma circulação colateral? O teu corpo ele começa a distribuir sangue nas áreas que ele mais precisa. Por exemplo, quando você come, né, parte do teu sangue ele vai ser direcionado aonde? Ao estômago, porque você está fazendo processo digestório. Quando você está fazendo atividade física, 3 a 5 litros de sangue, ou até muito mais do que isso, é direcionado ao teu músculo. Tá? Por isso que tem essa divergência. O camarada comeu e 15 minutos vai fazer atividade física, está errado. Porque aí você deixa o alimento ali, é mal absorvido, pode causar uma dispepsia em você, e aí depois você pode até um aumento de peso. Por quê? Porque não deu tempo para absorver aquele tipo de alimento. Tá? Então isso é importante. Então essa mentirinha de meia hora, 40 minutos, isso é a maior mentira que tem no mundo. Depende muito do que tu vai comer. Por exemplo, se você comer um mocotó e em meia hora foi para dentro da tua célula, não tem como. Né? Então, isso a gente tem que se atentar. Tá? Vamos lá, número 4 aqui para terminar. Sobre os vasos sanguíneos. Ele quer incorreto. É incorreto afirmar que, ele quer errado. Letra A. Constituem uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue, distribuídos para todo o corpo. Tá certo, não está errado não. Mas ele quer a alternativa incorreta.
Letra B. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os vasos capilares. Tá certo ou tá errado? Letra B. Letra B tá certo. Você tem as veias, você tem as artérias e você tem os capilares, né? Que é justamente ali vasos ali que tem uma visualização microscópica por onde eles levam o nutriente até a célula, tá? Então a letra B está certa. Esses tubos possuem diferentes diâmetros e fazem circular o sangue arterial e venoso. Correto, né? Agora a letra D, é o que os outros estão aqui martelando. São formados por 2 camadas, também chamadas de túnicas. Não. São formados por quê? Por 3 camadas, que são chamadas de túnicas. Quais são elas? Quem é que lembra aí? Túnica íntima, túnica adventícia, e qual é a outra? Quem é que lembra aí? Já falei, íntima, adventícia. Boa, isso aí, perfeito. Média. Poxa, tô gostando de ver. A gente vai falar depois aí. Perfeito, show de bola. Né? Número 5 aqui, vamos lá. FUVEST 2018. No sistema circulatório humano, vamos lá. A veia cava superior transporta sangue pobre em oxigênio coletado da cabeça, dos braços e da parte superior do tronco e chega no átrio esquerdo do coração. É esquerdo que ele vai chegar? Direito. Está errado a letra A. Letra B. A veia cava inferior transporta sangue pobre em oxigênio coletado da parte inferior do tronco, dos membros inferiores e chega ao átrio direito do coração. A letra B, a princípio está certo. Mas vamos ver as outras aqui. A artéria pulmonar transporta sangue rico e oxigênio do coração até os pulmões. Não, não é rico, é pobre. Letra D. As veias pulmonares transportam sangue rico em oxigênio dos pulmões até o átrio direito do coração. Não é átrio direito, é átrio o quê? Esquerdo. Então faça essa correção aí quando você for ver o vídeo mais tarde. Letra E. A artéria aorta transporta sangue rico em oxigênio para o corpo, por meio da circulação sistêmica, viu? Eu falei? E sai pelo ventrículo direito do coração. Não é pelo ventrículo direito. Seria o que? O ventrículo esquerdo. Então qual é que está certo aqui pra gente? A letra B, não é isso? Isso aí. Letra B de bola. Show? Número 5 é a letra B. Só mais uma aqui para finalizar. Uma aqui, número 6. Beleza. Vamos aqui, número 6 aqui, ó. Sabemos que o sangue é composto por uma porção líquida, que é a aloplasma, tô falando aqui, e algumas células e fragmentos celulares. Muito bem. Isso aqui, ó, tudo isso aqui está falando verdade. Esse sangue circula sempre dentro dos vasos sanguíneos, caracterizando um sistema circulatório fechado. A respeito dos vasos sanguíneos, marque, ó, de novo, marque a alternativa incorreta. Eu sempre que é errado aqui. Vamos ver, letra B. As artérias levam o sangue do coração para as outras partes do corpo. Tá certo. Tá errado não. Né? Letra B. Os vasos sanguíneos de diâmetro microscópico são chamados de capilares. Tá certo, né? Só para você ter uma noção, o capilar porque ele é menor do que um fio de cabelo. O diâmetro dele, tá? Letra C. As veias são vasos sanguíneos responsáveis por levar o sangue de diversas partes do corpo para o coração. Tá certo também, né? Tá certo. Letra D. As artérias apresentam parede relativamente fina quando comparadas às veias. A artéria? Não. Muito pelo contrário, a parede dela é muito mais robusta do que a veia. Então tá errado aqui, é a letra D. Mas vamos só tirar aqui a prova aqui dos 9. Vamos ver aqui a letra E aqui. As paredes das artérias e veias são constituídas por 3 camadas de tecido denominado túnicas. Então está tudo certo. A resposta incorreta é a letra D.
Tudo bem? Tranquilo? Show? Só para finalizar essa página aqui, para a gente encerrar. Vamos lá. Número 7. Rapidinho aqui que eu não estou vendo vocês. Tá de boa todo mundo aí? Tá tranquilo? Estão pegando direitinho? Pô, professor, por que você pergunta isso? Porque eu quero saber se você está bem ou não. Como eu não estou vendo você, né, eu não consigo te escutar, eu só vou saber se você entende a matéria se você digitar. Então eu preciso do teu feedback. Não é porque eu sou chato, não. Eu também não é porque, pô, parece meio bobo, não é isso não. Porque eu quero que você aprenda. Tá? Então vamos embora. Número 7 aqui para terminar. Sabemos que o coração humano apresenta 4 câmaras. Tudo é uma afirmativa. 2 átrios, lembra, Gisele? 2 átrios superiores e 2 ventrículos, que são as câmaras inferiores. Vamos lá. O fluxo sanguíneo dos átrios para os ventrículos é controlado através das chamadas válvulas atrioventriculares. Foi o que eu expliquei no início. Ponto. O átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo esquerdo pela válvula atrioventricular esquerda, também conhecida como válvula o quê? O átrio esquerdo. Ele é separado do ventrículo esquerdo por que tipo de válvula? Válvula cárdia? Não, cárdia está lá no teu estômago, cai fora. Tricúspide? Não, é átrio direito, ventrículo direito. Semilunar? Pô, semilunar é que separa os ventrículos das artérias. Pré-capilar? Nem sei o que é isso. Então, ó, o que acontece? Qual é a letra? Letra B. Válvula bicúspide ou o que? Mitral. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Essa aqui eu termino amanhã, que essa aqui eu vou ter que falar de condutividade cardíaca, tá? E eu vou demorar um pouquinho para explicar isso aí pra gente, principalmente para quem entrou depois das aulas, tá? Eu vou amanhã fazer um resumo com vocês, tá bom? O que eu vou fazer? Jogo rápido aqui para não me estender mais do que eu já tô. Eu termino isso aqui e aí a gente passa questão de sangue, tá bom? Questão de sistema sanguíneo, a gente faz junto. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Show? Vou até parar.